Capítulo 18. Mirdad adivinha a morte do pai de Imbal e as circunstâncias em que se dera. O mestre fala da morte. O tempo é o maior embusteiro. A roda do tempo. O seu aro e o seu eixo. Narunda. Muita água já correra pelas montanhas abaixo e fora levada para o mar. Quando os companheiros, exceto Imbal, mais uma vez se reuniram em volta do mestre. No ninho da águia. O mestre estava falando sobre a vontade universal. Subitamente, porém, parou e disse: Mirdad. Imbal está em aflição, ele nos procuraria para encontrar conforto. Mas os seus pés estão muito envergonhados. Para que o possam trazer aqui. Vai buscá-lo. Abimar. Narunda. Abimar se foi e em pouco voltava com Imbal, que soluçava e tremia, tendo no rosto uma expressão de profunda infelicidade. Mirdad. Vem para perto de mim. Imbal. Ah! Imbal. Imbal. Porque teu pai morreu. Tu deixas a tristeza roer o teu coração e tornas o sangue em lágrimas. Que farás quando toda a tua família morrer? Que farás quando todos os pais e todas as mães e todas as irmãs e irmãos deste mundo falecerem diante de ti? Aos teus olhos. Imbal. Ah! Mestre. Meu faleceu de morte violenta. Um touro que tinha comprado recentemente o chifrou na barriga e partiu-lhe o crânio anteontem. Acabo de sabê-lo por um mensageiro. Que desgraça a minha! Que desgraça a minha! Mirdad. E ele morreu. Ao que parece, quando a fortuna deste mundo começava a lhe sorrir. Imbal. Assim é. Mestre. É isso mesmo. Mirdad. E a sua sorte te causa maior sofrimento porque o touro havia sido comprado com o dinheiro que tu lhe enviaste. Imbal. Assim é. Mestre. É isso mesmo. Ao que parece vós sabeis tudo. Mirdad. Dinheiro era o preço de teu amor por Mirdad. Narunda. Imbal nada mais pôde dizer. Estava afogado em lágrimas. Mirdad. Teu pai não está morto? Imbal. Nem estão mortas ainda a sua forma e a sua sombra. Mas estão mortos? Verdadeiramente mortos. Os teus sentidos para a forma e a sombra alteradas de teu pai. Pois há formas tão tênues e delicadas, com sombras tão atenuadas que os olhos grosseiros do homem não as podem divisar. A sombra de um cedro na floresta não é a mesma que a de um cedro que se tornou mastro de um navio, ou pilar de um templo, ou cadafalso de um patíbulo. Nem é a sombra daquele cedro a mesma ao sol e à luz das estrelas, ou da névoa rosada do crepúsculo. No entanto, aquele cedro, não importa quanto haja sido transformado, vive como um cedro. Embora os outros cedros da floresta já não o reconheçam mais como irmão. Pode o bicho da seda que está sobre a folha reconhecer a irmã na crisálida que se encontra adormecida no casulo da seda? Ou pode esta reconhecer sua irmã na borboleta da seda que voa? Pode o grão de trigo na terra reconhecer o seu parentesco com a erva do trigo que cresce sobre a terra? Podem os vapores no ar, ou nas águas no mar reconhecer como irmãs ou irmãos os pingentes de gelo na caverna da montanha? Pode a terra reconhecer como irmão o meteoro que cai sobre ela das profundezas do espaço? Pode o carvalho ver-se a si mesmo na bolota? Devido ao fato de teu pai estar agora em uma luz a qual os teus olhos não estão acostumados e em uma forma que não podes perceber. Dizes que teu pai já não existe. Mas o eu material do homem, não importa quanto haja sido modificado e para onde tenha sido transportado, sempre projeta uma sombra até que se haja dissolvido no eu divino do homem. Um pedaço de madeira, seja ele hoje um galho verde na árvore ou uma cavilha na parede amanhã,
Continua a ser madeira e a mudar de forma até que seja consumida pelo fogo que há dentro dela. Do mesmo modo o homem continua a ser homem, quando vivo ou quando morto, até que o Deus que há nele o consuma. O que quer dizer? Até que ele compreenda a sua unidade com o único. Isso porém não se cumpre no ápice de tempo de um piscar de olhos que o homem gosta de chamar de uma vida inteira. O tempo todo é uma vida inteira. Não há paradas e começos no tempo. Nem há caravansaras em que os viajantes possam parar para refrescar-se e descansar. O tempo é uma continuidade que se sobrepõe a si mesmo. A sua popa está ligada à sua proa. Nada termina e é posto à margem no tempo, nada começa nem termina. O tempo é uma roda criada pelos sentidos e pelos sentidos lançada a girar no espaço. Vós sentes a estonteante mudança das estações e acreditais então que tudo está preso nas garras da mudança. Mas vos esqueçais de que o poder que dobra e desdobra as estações é eterno, único e sempre o mesmo. Vós sentes as coisas crescerem e decaírem e, irreverentemente, declarais que a ruína é o fim de tudo que cresce. Mas esqueceis que o poder que faz as coisas crescerem e decaírem esse não cresce e nem decai. Vós sentes a velocidade de vento em relação à da brisa e dizeis que o vento é mais rápido. Mas apesar disso admites que o que move o vento e o que move a brisa é um e o mesmo. E não corre com o vento nem vacila com a brisa. Como sois crédulos! Como vos deixais enganar com os truques que os vossos sentidos vos aplicam? Onde está a vossa imaginação? Somente com ela podereis ver que todas as coisas que vos deixam atônitos não são mais do que truques de prestidigitação. Como pode o vento ser mais rápido do que a brisa? Não é a brisa que dá origem ao vento. Não leva o vento a brisa consigo. Vós, andarilhos da terra, por que medis as distâncias que caminhais em passos e em léguas? Tanto faz irdes perambulando vagarosamente como a galope não estáis sendo carregados por espaços e regiões para onde a terra está sendo levada. Não é, pois, o vosso passo igual ao passo da terra. Não é a terra, por sua vez, transportada por outros corpos celestes, sendo então a sua velocidade igual a desses corpos. Sim. A vagarosidade é a mãe da rapidez. A rapidez é a transportadora da vagarosidade. E a vagarosidade e a rapidez são inseparáveis. Em qualquer ponto do tempo e do espaço. Como dizeis vós que o crescimento é crescimento e a decadência é decadência e que um inimigo do outro? Já alguma coisa cresceu, sem que o haja feito à custa daquilo que decaiu. E já algo decaiu, que não fosse em benefício do que cresce. Não cresceis vós por uma decadência contínua. E não entrais em decadência pelo contínuo crescimento. Não são os mortos o subsolo dos vivos e os vivos o celeiro dos mortos. Se o crescimento é filho da decadência e a decadência filha do crescimento, se a vida é filha da morte e a morte filha da vida, então na verdade ambas são uma só em todos os pontos do tempo e do espaço. E na verdade a vossa alegria de viver e de crescer é tão estúpida quanto a vossa dor de decair e morrer. Como dizeis que só o outono é a estação das uvas? Em verdade vos digo que as uvas estão maduras também no inverno, quando não há mais do que um leve pulsar de seiva, imperceptível, mas sonhando os seus sonhos de videira, e também na primavera, quando forma os seus cachos de esmeralda, e também no verão, quando os cachos crescem e os bagos incham e os seus rostos se tornam corados sob o ouro do sol. Se cada estação traz em si as outras três, então na verdade é, ao mesmo tempo, todas as estações em todos os pontos do tempo e do espaço. Ai! Que o tempo é o maior prestidigitador e os homens os maiores papalvos. Muito semelhante ao esquilo na sua roda é o homem, que tendo posto a roda do tempo a girar,
fica de tal modo dominado por ela e levado pelo movimento, que já não pode crer que ele é que a faz mover. Nem acha tempo para deter o giro do tempo. E tal como o gato que desgasta sua língua lambendo a pedra de amolar, na ilusão de que o sangue que está lambendo roreja da pedra. Homem lambe o seu próprio sangue, derramando na roda do tempo e mastiga sua própria carne, dilacerada pelos raios do tempo, na ilusão de que sejam o sangue e a carne do tempo. A roda do tempo gira no vácuo do espaço. No seu aro estão situadas todas as coisas perceptíveis pelos sentidos, que nada podem perceber, senão no tempo e no espaço. E assim as coisas continuam aparecendo e desaparecendo. O que desaparece para um, em certo ponto do tempo e do espaço, aparece para outro em outro ponto. O que pode ser dia para um é noite para outro, dependendo do quando e do onde do observador. Uma só é a estrada da vida e da morte. Ó monges! Sobre o aro da roda do tempo. Pois o movimento em círculo jamais pode atingir o fim e jamais se desgasta. E todo movimento no mundo é movimento circular. Então o homem jamais se libertará do círculo vicioso do tempo. Sim. O homem se libertará, pois ele é herdeiro da liberdade sagrada de Deus. A roda do tempo gira, mas o seu eixo está sempre em repouso. Deus é o eixo da roda do tempo. Conquanto tudo gire à volta dele, no tempo e no espaço, ele é sempre sem espaço e sem tempo. Conquanto tudo seja procedente de sua palavra, sua palavra é tão sem tempo e sem espaço como ele. No eixo está a paz, no aro a agitação. Onde quereis vós estar? Em verdade vos digo: escapai do aro do tempo para o eixo e vos poupareis da náusea do movimento. Deixai o tempo girar em volta de vós, porém não gireis vós com o tempo.